Shalom, a paz do Senhor, para mais um vídeo da Carta aos Hebreus, hoje no capítulo 12. Que Deus venha falar conosco neste capítulo muito importante. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Consegue ver mistério de Jesus na cruz? Quando pela fé nós olhamos para a cruz, esse é o tema do capítulo 12. Quando você olha para a cruz, você consegue ver o mistério de Deus. Então, a nossa salvação está aí, na cruz do Calvário. Assim nós temos essa grande multidão de testemunho ao nosso redor. Então nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha que Deus é verdade, que Jesus é real, que a cruz, a morte de Jesus é real. Então, tanto no passado, os heróis da fé, pela fé, provaram que a morte do Senhor Jesus na cruz para a salvação é real. E tanto no presente como no futuro, os anjos são testemunha da morte de Jesus, que ele morreu para salvar toda a humanidade. Então, portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que agarra firmemente em nós e continuamos a correr sem desanimar, a corrida marcada para nós. Então, corra sem desanimar e conservamos nossos olhos fixos em Jesus. Nós devemos estar olhando para Jesus, que é o consumador da nossa fé. Então, pois por meio dele é que a nossa fé começa. E ela também é aperfeiçoada através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não desanime quando ele repreende. Então Deus é um Deus que nos castiga e nos corrige como filho, como o pai corrige o filho, porque ele quer o nosso bem. Então ele nos corrige por causa da sua santidade. Ele quer nos tirar do pecado e trazer para a sua santidade maravilhosa, porque Deus é santo, importa que aqueles que seguem ao Senhor sejam santos também. Suporte o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento que vocês mostram que Deus os está tratando como seu filho. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Então, a correção que o pai faz é para o bem do filho. E assim também é Deus. Ele nos corrige para que saiamos do caminho do pecado e entramos no caminho da santidade. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Então, ele quer nos conduzir para a santidade. 1 Pedro 1,16, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, nós que se aproximamos de Deus, ele realmente quer nos conduzir à santidade. Portanto, levante as suas mãos cansadas e fortaleça os seus joelhos enfraquecidos. Então, devemos levantar as mãos ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Ande por caminho aplanados para que o pé aleijado não manques, mas seja curado. Procura a paz com todos e se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor.
pois sem isso ninguém verá o Senhor. Então é importante que dedicamos a nossa vida na obra de Deus, porque procuramos a ter paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Então, muito cuidado para não afastar do Senhor. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Então, que nós não venhamos ser uma planta amarga, mas uma planta frutífera, dando fruto do Espírito Santo na presença do Senhor Jesus Cristo. E tome cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu o seu direito de filho mais velho. Então, muito cuidado, porque a nossa salvação é preciosa. Não se troca por qualquer coisa. Devemos vigiar, porque Esaú fez isso. Ele trocou a sua primogenitura por um prato de manjar e depois se arrependeu. Mas aí já era tarde demais, não pôde recuperar a sua vida espiritual. Pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal se tocar no monte deverá ser morto apedrejado. Então, quando Moisés desceu no monte, a santidade desceu no monte. Nem animal não podia tocar no monte, por causa da santidade do Senhor, e o qual estava vendo. O Moisés disse que a visão que ele estava vendo era tão grande que estou tremendo de medo. Então, a glória de Deus é muito grande, por isso que ele exige de nós a sua santidade para se aproximar de um Deus santo e todo-poderoso. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com milhares dos seus anjos. Então, no Antigo Testamento, eles tiveram grave problema porque não tinha chegado ainda o mistério da cruz de Cristo. Cristo não tinha ainda pagado o preço, mas para nós, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com os milhares dos seus anjos. Então, nossa cidade, ela já está reservada na glória celestial. E todos os irmãos nossos que aguardaram no Antigo Testamento também farão parte dessa cidade também. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome dele escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala das coisas melhor do que o sangue de Abel. Então nós chegamos até Jesus, chegamos até a Jerusalém Celestial, chegamos às nossas reuniões, que é a nossa igreja. Toda vez que nós nos reunimos, nós estamos em reuniões em santidade, buscando a presença do Senhor. E nós chegamos a Jesus também através da nova aliança, o sangue que foi derramado no Calvário. Então todos nós podemos se aproximar dele, pedir perdão dos nossos pecados e ser participantes também da sua santidade. Naquele tempo a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele promete isso: mais uma vez farei com que tremam, não somente a terra, mas também o céu. Então, quando Jesus expirou no Calvário, tremeu-se a terra, mas também agora se aproxima, os céus também tremerão na presença do Senhor. A palavra
As palavras, mais uma vez, mostram que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Então, Deus fará para nós novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. A igreja vai morar nesta cidade. E aqui na conclusão, por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não se pode abalar. Então, Deus quer de nós que nós sejamos agradecidos em tudo, até mesmo nas lutas que passamos nesta vida, devemos agradecer, porque nós alcançamos essa salvação através de Cristo. É um reino que não se pode abalar. Sejamos agradecidos e adoramos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Então, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, ele quer que nós aproximamos dele com muito respeito e temor de Deus, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Então, se trata de um Deus todo-poderoso. Então, para se aproximar de Deus, devemos também participar da sua santidade, que vem através do sangue de Jesus. E se ele nos prova, é porque ele quer que nós melhoramos mais. Ele nos corrige, é porque ele quer também que nós sejamos participantes da sua santidade. Então, por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não se pode abalar. Então, esta aí é a conclusão. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, pela fé, nós olhamos, vendo Cristo ali na cruz, derramando o seu sangue ali para salvar as nossas vidas. E não devemos tirar o olho pela fé. O olho fechado pela fé, estamos vendo o Senhor Jesus que morreu ali por nós. Derramou o seu sangue, mas ressuscitou e vivo está, assentado à direita do Pai. E um dia ele vai nos conduzir para o seu reino eterno. Então, sejamos agradecidos a Deus e saibamos que estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Tanto no Antigo Testamento, os heróis da fé é uma nuvem de testemunha que a palavra de Deus é verdadeira. Todos eles testificaram que o céu existe, Deus existe e Jesus é real. E nós também estamos rodeados de nuvem de testemunha que olha para nós e vê nós como um servo e servas de Deus, caminhando até o dia da vinda do Senhor Jesus. Amém? Shalom e a paz do Senhor. Amém.